Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e finalmente vamos falar das novidades do Spring Boot 4. Bom, se vocês acompanham lá as versões, né, vocês já devem saber que já está na release 4.1, né? E tem algumas diferenças aí entre as releases, né? Aí o que eu fiz? Eu usei o Cloud, né, para gerar algumas, assim, claro que eu fui falando ali para ele e tal, mas para colocar alguns exemplos, né? E das novidades, né? Focado aí nas novidades de maneira didática e tal, né? Essa que era a ideia. Então, então aqui eu vou mostrar aqui rapidinho e não vou mostrar tudo, né? Depois vocês podem vir aqui no repositório, baixar, olhar com calma, né? Então eu vou comentar aqui pelo menos os detalhes assim que eu achei mais interessante, né? Do Spring Boot 4, né? Aí acho que vai muito de cada um, né? Beleza, então deixa eu pegar meu IntelliJ. Tá aqui. Tá, então eu fiz o checkout lá do projeto, né? Então, ó, ele tem um README, tá? Então, que ele explica aqui bonitinho, tá? Aí eu já tento, eu sei que o baseline aí é Java 17, mas eu acho que é bom você usar pelo menos o LTS mais recente, né? Então 21, 25, né? Então é bom usar o 25 já, tá? Se possível, use sempre o último LTS. Tá? Então, beleza. Aí, ó, então, ó, o que eu achei interessante assim das mudanças, tá? Não sei se ele escreveu aqui, que acho talvez uma importante. Ixi, né, que ele não escreveu, que é do Gradle 9, né? Então agora você tem que usar o Gradle 9 pro Spring Boot 4, tá? Se você usar o 8 você vai ter problemas, então já muda pro 9, tá? Se você usar o Maven aí não tem muita diferença, tá? Então beleza, então vamos ver aqui, ó, eu até pedi para ele separar por exemplos, tal, para ficar bem didático, tá? Então assim, vamos começar aqui só dando uma olhadinha no POM, tá? Bom, quando eu criei isso aqui, a versão mais nova era essa aqui, né, com a 07, não sei se é alguma mais nova, né? E aí eu coloquei aqui, ó, eu já pedi para ele, tá? Eu vou falar desse cara aqui que eu achei legal, OpenTelemetry, tá? E eu tô usando aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Ih, passou, não vi. Aqui, isso, ó, o Docker Compose, tá? Não sei se vocês conhecem. E essa feature aqui, tá, do Docker Compose, o que ela faz? Se você tiver aqui um Docker Compose, ela vai subir de automático, né? Você não precisa ir lá e subir depois manualmente. Ele você dá um start aqui no projeto, ele já dá um Docker Compose up, já sobe para você automático, tá? E aí, bom, vamos dar uma olhadinha então, o que tem esse Docker Compose, tá? Eu vou pular aqui os comentários, tá? Depois você baixa aí com calma e dá uma lida, tá? Ele cria aqui um MongoDB, tá? Não tá usando a última versão do Mongo, mas acho que ele também não é a ideia mostrar uma feature muito nova do MongoDB, né? E tá mostrando esse cara aqui, ó, que tem um Grafana, também para a gente ver o que tem de novidade, tá? Eu vou subir aqui então para ele já subindo. Cadê? Ah, tem os testes aqui, tá? Também depois vocês podem dar uma olhadinha. Também tá tudo separadinho, tá? Então, por exemplo, vamos começar falando do OpenTelemetry, tá? Que é esse cara aqui. Então, deixa eu ver, vamos lá. Aqui, vou subir, aplicação. Vou subir.
subiu. Tá, eu já tinha subido uma vez, tá? Então assim, eu deixei aqui um shell aqui, tá? Se a gente colocar um docker ps, tá? Ó, já tem aqui rodando tá aqui 21 segundos, ó, tem lá o OpenTelemetry e tem o MongoDB, tá? Então já está rodando aqui. Aí, ó, o que ele faz? Qual que é a novidade? Ó, vamos aqui no README. Cadê? Não tô falando aqui na ordem, tá? Vou pular alguns, tá? Depois vocês olham aqui. Então, ele tem um starter, né? Não sei se vocês lembram o que são os starters, né? Quando você tem um starter, é por um conjunto de... Imagina se você tivesse Spring Boot cru, assim, sem nada, né? Você teria que adicionar a biblioteca, colocar classe de configuração, parâmetro, não sei o que lá. Então, quando você tem muita coisa assim, né? Por exemplo, uma fila, né? Um ActiveMQ, um Kafka, aí você tem um starter para ele, né? Um starter de MongoDB, né? Um starter de JPA, então você vai ter um starter que ele já tem umas configurações prontas, né? Então a novidade que tem aqui é para o OpenTelemetry, né? Que é uma tendência aí do mercado, né? Meio que de certa forma não dando tanta importância para aquelas ferramentas pagas e dando uma flexibilizada, né? E usando o OpenTelemetry junto com o Grafana para você monitorar mais umas coisas mais específicas, né? E aí ele já tem, então, o que você precisava antes fazer na mão, né, de adicionar a biblioteca, não sei o que, então já tem um starter que já faz isso para você, né? Como sempre, né, o Spring ele facilita bem a vida, né? Então tá lá, ele já cria aqui um filtro, ele explica, aí você tem que entender um pouco mais do OpenTelemetry, né? Aí o que a gente pode fazer aqui só para uma demonstração, tá? Então vou mostrar aqui. Tá, ele faz aqui um filtro, tá, e coloca esse tracer ID que o starter, né, que tá aqui no POM, né? Se a gente tá em algum lugar aqui no POM, cadê? Errei de novo, tá aqui pra cima. Aqui, ó, tá aqui. Ele até comentou aqui. Metrics e traces, tá? Já tá aqui. Aí eu coloquei no teste, ó. Se você quiser fazer, tá? Eu uso aquele, ou com curl, ou eu uso esse cara aqui, que é o HTTPy. Tá? Esse cara aqui. Nossa, não está instalado. Eita. Ups. Mas eu vou mostrar aqui qual que é. Será que eu não instalei? Ei, Fernando, que vergonha, hein? Vai fazer o vídeo e nem tem instalado o negócio. Esse cara aqui é muito bom, tá? Eu acho ele bem amigável, tá? Vou instalar aqui. Deixa eu ver se tem. Pode ser por esse aqui também. Vamos lá, rapidinho, instala rapidinho. Tá, aí aqui, ó. Então assim, em vários outros aqui eu também que tem exemplo de API, né? Eu uso esse cara aqui, tá? E vocês podem ver, ó, pela sintaxe, né? Ó, então, por exemplo, ele já tem várias coisas que ele assume. Então, se você não coloca o host, ele já vai assumir que é localhost. Se você não coloca a porta, ele vai assumir que é 80. Como não é, aí vai pôr 8080. Então, eu acho que ele é um cara bem legal, tá? Eu gosto bastante. Mas você pode usar o curl também, não tem problema. Tá? Então é basicamente assim, eu copio aqui e colo. Pau. Tá? Então ele mostrou aqui, ó, Hello Hotel. Eu acho que se você colocar aqui qualquer coisa, acho que a API é isso. Hello, boa. Isso aí. Tá. Ok. Então, vamos lá. Tá. Aí o que acontece? Ele gravou. Aí
Então, aí acho que como que a gente confere, né? Isso, aí que a gente tem que olhar lá no Grafana. E aí, vamos lá pro Docker Compose. O Grafana, ele tá, acho que nessa porta aqui, ó. Ele pôs até aqui, ó, admin. Então vamos aqui, ó. Vamos ver se ele já abre lá. Bom, eu dei uma olhada aqui, eu tinha esquecido de um detalhezinho. Tem um parâmetro que precisa mexer aqui, ó. Deixa eu até mostrar. Eu acabei nem mostrando aqui, né? Também aqui não tinha nada demais, né? Então antes só tinha isso aqui, o nome e isso aqui, né? Tal. Que é dessa parte nova. E aí precisei adicionar isso aqui, ó. Porque o que acontece ali no Grafana, ele não vai armazenar todas as requests que você faz, né? Então ele armazena, acho que o padrão é 10%. Então, sei lá, você faz 10 requests, ele armazena uma só, né? É por amostragem, né? Tá até aqui, ó, default 01. Então colocando isso, aí ele vai toda a chamada, né? Então essas chamadas aqui, né? Com o curl que a gente fez aqui, aí ele vai armazenar, tá? Essa aba que eu abri isso aqui é o log do Docker, tá? Comandinho que eu mostrei aqui. É o log do Docker. Eu olhei para ver se tinha algum erro, achei que tinha algum erro, alguma coisa assim, né? Mas na verdade ele não estava pegando. E aqui no Grafana, ó, é aqui, ó. Você tem esse menu aqui, aí essa parte aqui que é meio que nova, aí opa, metrics, não, acho que é lá mesmo, explore, aqui, então aí tem que vir aqui, ó, você tem essas opções, eu não lembro qual que é, acho que é o Grafana, que vem com padrão, aí você tem que mudar aqui para essa tempo. E aí aqui no search, aí tá aqui, ó. Então lembra que no log, deixa eu mostrar aqui no log de novo, apareceu esse service name aqui, ó, tá vendo, ó, service name e tal. Então tá aqui, ó, é esse cara aqui, é assim que você faria o filtro. E aqui ele tá dando as informações aqui, né? No Grafana, aí você pode olhar aqui e tal. Então, né, quer dizer, fazendo esse trace ID, são algumas integrações que você teria que fazer na mão, né? E agora não precisa mais. Então, colocando os parâmetros ali do Spring, o starter, né? Usando starter, ele já funciona de boa, né? Isso é muito bom, né? O Spring ele facilita bastante. Aqui eu coloquei o link, eu vou pegar aqui o link que é importante mostrar, tá? Acho que eu já falei aqui nesse canal que é sempre bom toda vez que tem alguma coisa, né? Você não precisa ler tudo, né? Acho que é igual você, sei lá, olha um jornal ou olha um site de notícias, você não vai ler o site inteiro, você vai ler o que interessa. Então aqui é a mesma coisa, né? Sai o release notes, você não vai ler o negócio inteiro, que é grande. Lê só o que interessa, tá? Só o que você acha interessante. Tá. Então, o que mais? Aí, bom, então isso aqui do OpenTelemetry, legal, achei interessante, tá? E aí tem mais duas coisas também. Bom, uma que acho que eu já vi, pelo menos no YouTube ou nos artigos por aí, bastante gente falando, né? Que é isso aqui, ó, que é cadê? Isso aqui, ó, versionamento de APIs. Tá, que também é bem legal, um negócio bem legal também, que mesma coisa, você tinha que fazer na mão lá, como que vai ser esse versionamento, vai ser com header, e aqui, ó, você simplesmente configura, com uma anotação, aí às vezes você pode fazer algumas coisinhas mais legais,
mas é bem fácil de usar. Então, eu achei muito fácil. Tá? Então vamos aqui também de novo, ó, dar uma olhadinha no teste, acho que fica mais fácil. Porque no teste eu coloquei os exemplos aqui, né? Tá, então você chama aqui a P1. Tá, vamos só fazer uma chamada aqui só para ver aqui. Então deixa eu pegar aqui, limpa a tela, P1. Então tá aqui. Tá, e aí você tem uma versão e uma versão 2, né? Então, opa, aí aqui o que ele está fazendo? Ele está mandando no header, tá? Isso aqui, se fosse com o curl ou com o postman, enfim, seu cliente aí de REST, isso aqui eu estou mandando essa variável no header com o valor 2, né? E aí o que ele fez? Ó, ele retornou o preço, né? Então realmente a API está diferente. Essa API ela volta o preço também, né? E aí como é que foi a implementação? Agora sim a gente pode olhar. Então essa API de produtos está aqui, ó, Product Controller, né? Tem 3 classes aqui, vamos olhar aqui primeiro. Tá? É um REST Controller, padrãozão, né? Isso aí, padrãozão, vai fazer API no Spring REST Controller, né? O que tem de diferente aqui? Esse cara aqui, ó, né? Porque a notação Get Mapping já é antiga, né? Se você olhar aqui, ó, desde o Spring 4.3, tá? É o Spring Framework. Ah, então Spring Framework, esse aqui é a versão 7, né? Então já tem faz tempo, né? Só que esse cara, será que acho que, deixa eu ver, acho que deve estar lá marcado, vamos ver. Version, não, só tenho, é que às vezes ele vem comentado aqui, talvez eu precise atualizar o fonte, mas ele vem comentado que é a partir da versão tal, né? Bom, então essa é a novidade, né? Então, e aí você coloca aqui versão 2 e beleza, né? E aí o que acontece? Aí esse controle de versão, o Spring ele já tem um comportamento que é de certa forma padrão, né? Ou você pode configurar, tá? Aí tem aqui essa classe de configuração, tá? Mas se você pode usar a configuração que vem por padrão, tá? Aí aqui eu fiz aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, que eu achei legal assim fazer, né? Fiz uns testes, tal, de você usar uma API, né? Aí ele tem aqui alguns parâmetros interessantes, né? Então, aqui deixa eu ver se aparece. Cadê? Versão, ó, tá vendo que aqui, ó, eu chamei a versão 2, ele veio aqui, ó, HTTP, conexão, tamanho, beleza? O X-Trace ID, esse é do que a gente acabou de ver, né? E o que acontece? Quando eu chamo a API antiga, olha só, ele mandou esse cara aqui, ó, deprecation, tá? E ele mandou até um link também, né? Que seria o que você precisaria fazer para migrar para a segunda versão, né? Então teria algum texto lá falando assim, olha, essa segunda versão agora você vai ter um parâmetro novo, né? E tudo isso aqui você faz aqui, ó. Então eu achei bem fácil assim de fazer, bem facinho, né? Você põe uma data de deprecation date, coloca aquele link que vai aparecer lá no response, né? E um negócio que eu achei interessante que é o sunset, que eu achei bem legal, né? Com o pôr do sol, né? Então, que aí do jeito que eu pedi pro Claude aqui fazer algumas coisas, aí ele acabou criando uma classe separada, mas ele tem um parâmetro aqui, se não me engano. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não, acho que não é nesse. Eu tô olhando no lugar errado. Ah, não, tô olhando no lugar errado. Não, é aqui dentro mesmo. É
dentro dessa classe aqui. Então, porque ele está usando aqui, ó, aqui, ó, isso, ó, set sunset date. Tá, então, aí qual que seria a ideia? Você configura, né? Então, uma coisa que você pode fazer, você configura uma data de... Seria a data limite, né, que a pessoa pode usar aquela versão da API. E se passar dessa data, né, eu acho que o comportamento padrão sem você configurar nada, a API ainda funciona, né? Mas você pode voltar um erro, tá? Acho que como eu fiz aqui, né? Então, ó, aqui a gente conseguiu usar as duas, né, sem problema. Então vamos colocar aqui eu acho que é um parâmetro aqui, o sunset. Vamos ver. Tá aqui, tá aqui, ó. Configure version. Então, versão 1 ele vai usar até, tá? Detalhe que essa classe aqui não é do Spring, tá? Essa aqui não vou falar que nem foi o Claude que fez aqui do exemplo, tá? Mas você poderia fazer algo parecido, né? Mas assim, aí ele tá mandando a sunset date aqui. Então, ó, o que é isso aqui? Não quero. Vamos colocar uma data aqui que já passou. Tá, 2006, sei lá, 08, 07. Pronto, já passou. Stop. Tá, o stop aqui, start, ele vai demorar um pouco mais, né? Porque ele tem as instâncias aqui do Docker, né? Derrubou. Ok, aí vamos subir. Ainda tem. Agora foi. Tá, vamos lá. Agora a gente sobe. Se já subiu aqui tudo, beleza. Aí vamos chamar a versão 2, está funcionando. A versão 1, olha lá, voltou o 6401, né? Legal, né? Achei bem legal, achei bem interessante, né? Esse esquema. Então você consegue fazer bastante coisa, né? Eu acho que isso, além de ser essa parte informativa, né? Você consegue colocar regras, né, assim, mudar o comportamento da sua API, né, proteger, né, um cliente de usar uma API antiga, né. Então achei bem legal, viu, isso aqui do Spring 4. Por isso que eu acho que é o assunto principal, né, que você mais vê vídeo por aí, tá? Bom, depois vocês podem baixar o fonte aí, né, dar mais uma olhada, tá? E a última coisa dessa versão 4.0, tá, que eu achei interessante, bem interessante na verdade, né? Bom, vocês devem, eu acho que eu já comentei em alguns vídeos aqui, que quando saiu o Spring 3.2, né, ou melhor, vamos voltar aqui. Para você vai chamar uma API externa, né? Você começou a trabalhar com Spring Boot, lá provavelmente você foi lá, ou até antes, você falou, vou usar o REST template, né? Foi o cara mais famoso. Aí apareceu aquelas APIs do Webflux, né? As assíncronas, né? E aí você teve a opção de usar o Web Client, né? Para você chamar a API. E aí o Spring, né? Ele recomendou que você deixasse de usar o REST template para você usar o Web Client, que era uma implementação mais nova, que eles falaram que eles não teriam atualizações, né, implementações novas para o REST template, né? E o Web Client é um cara muito bom porque você pode, ele tem um parâmetro nativo de timeout, né? Então é uma coisa que às vezes você precisa fazer na mão, né, com o REST template, e aí com o Web Client ele já tem nativo, né? E aí
no Spring 3.2 veio o REST Client, né? Que ele é uma implementação que é bem parecida com o Web Client, né? E a ideia aqui para substituir o REST Template, definitivamente, né? Então você vai fazer chamada síncrona, chamada online, aí você usa o REST Client, tá? Então, se você tem aí no seu projeto REST Template, tá? É bom você trocar pelo REST Client. Ok, aí surgiu, aí assim, só que para fazer teste, né? Às vezes o REST Template ele acaba sendo mais fácil, né? Para fazer testes. E aí, o que eu achei bem legal é que veio no Spring 4, né? O REST Client Test. Tá, deixa eu ver onde que está. Tem que estar aqui, Airstream, Test Container. Aqui. Ele é o primeiro. REST Client. Tá, que eu achei bem legal, ó. Quer ver? Se a gente abrir aqui, ó. Tá aqui, Trivial REST Point. Vamos ver o que ele fez. É um mock. Olha lá, aqui tá o REST Client. Tá? E eu achei, ó, ele bem amigável assim de testar. Né? Então você tem agora uma classe de teste assim que para você testar uma API é bem simples, né? O Spring ele já tinha um outro cara aqui, o Mock MVC, então, mas assim, eu acho que eles conseguiram deixar ainda mais fácil, né? Para você testar APIs, tá? Então aqui, ó, então eu recomendo também que nos testes aí vocês comecem a usar, né? Vocês vão aí para o Spring 4, aí começa a usar esse cara aqui também. Então, ok, beleza. Bom, e aí, antes de fechar o vídeo aqui, eu queria mostrar mais algumas coisas que eu achei interessantes aí da release nova, né? Do Spring 4.1. Deixa, enquanto ele abre aqui, enquanto ele derruba tudo, vamos abrir aqui o Release Notes. Tá? Então é normal, né? Quando você tem o Release Notes, que é 4.1, não, 1.1, 1.2, claro que não vão ter tantas novidades assim, né? Mas às vezes aparece alguma coisa interessante também. Novamente, acho interessante vocês darem uma olhada. Então, ó, vamos. Ele derrubou. Vamos aqui mudar o projeto. Eu fecho esse cara aqui de trás. Aí será que já dá para subir? Vamos subindo aqui. E abrir o README. Tá, deixa eu ver. Tem bastante coisa aqui, mas assim, o que eu achei interessante, esse cara aqui. E esses outros dois aqui que eu achei interessantes. Tá, então vamos explicar aqui. Tá, eu acho que ele é bem parecido, tá? Não lembro se ele tem muito mais coisas. Não, abri o cara errado. Esse. Tá. Aqui ele tem um negócio com Redis, ele tem um Redis aqui também. Mas também tem o Grafana. Não tem nem MongoDB, tá? Só. Ok. Tá, mas aqui o que eu queria mostrar para vocês. Não vou acabar falando nada de Redis. Ó, eu achei mais interessante esse cara aqui, ó. Será que eles... Ó, se você não está familiarizado com a sigla, tá? É o Server Side Request Forgery. Tá? Então, mas assim, basicamente, o que é uma coisa que ele impede de fazer, né? É uma coisa que se você tem, por exemplo, uma API que faz um acesso remoto, e aí alguém usa essa API, né, consegue hackear de alguma maneira, que ele consegue, ao invés de fazer acesso remoto, que deveria estar fazendo, né, que foi a proposta inicial, ele começa a acessar coisa interna da sua rede, né, pegar a informação do servidor,
Então isso não é bom, né? Então fazer acesso em ou listar arquivo que está no seu servidor, por exemplo, né? E então isso era uma coisa que você precisava fazer manualmente, né? Você precisava fazer um filtro lá, se a request, sei lá, ela for algo, né, de rede, se for localhost, tira alguma coisa assim, né? Então algumas proteções, vamos pegar o teste aqui, então elas são nativas agora, tá? Isso é muito bom, viu? Porque isso é uma, deixa eu ver se a gente pega um exemplo aqui, ó. Então pela API ele criou um cara aqui chamado Fetch, tá? É esse controller aqui, tá? Então ele criou um controller para simular essa brecha de segurança, tá? E o que esse cara faz? Ele chama o REST Client, que eu acabei de falar para vocês, né? Usem o REST Client, né? Ele recebe como parâmetro aqui uma URL, né? E ele faz REST Client e dá um GET. Nossa, então isso aqui, né, para fazer ataque dá uma beleza, né? Aí, ó, então vamos ver como é que... Então, para você listar, por exemplo, coisas do localhost, tá? Ele faria sem problemas, mas agora, como ele tem já essa proteção, tá? Aí, ó, ele fala ali, ó, request host, não, então ele já dá um 403 na cara. E se você trocar aqui, vou trocar por localhost, também. Então eu não vou usar localhost, eu vou usar, sei lá, Google. Então, Google funciona, tá? Então, que é remoto, tá? Então essa aqui é a proposta, tá? Tem aqui outros exemplos, tá? Então depois vocês dão uma lida aí. Eu achei bem interessante, tá? Então o que ele fez aqui? Ele só usou esse cara aqui, ativou esse cara e beleza. Então ele só permitiu para usar endereços externos, né? É uma proteção de segurança. Então se você tiver alguma coisa assim, né? Então é interessante lembrar disso, tá? E outra coisa que também eu achei interessante, tá? É essas lazy connections, tá? Eu acho que nem sei se tem teste aqui. É uma coisa mais difícil de demonstrar, né? Esses dois aqui, né? De fazer o bootstrap de maneira assíncrona. Deixa eu ver se acho que ele tenta subir aqui, alguma coisa assim, tá? Mas assim, por que, deixa eu ver aqui, JPL, mas tem alguma coisa aqui, ele sobe aqui, aqui seria o parâmetro que tem que colocar, né? Tá? Mas assim, por que eu achei interessante? Porque assim, eu não sei se acontece com vocês, às vezes vocês têm um esquema de banco que tem tem, sei lá, umas tabelas que demoram mais ali para fazer mapeamento, né? E aí ele tem que terminar de fazer esse mapeamento para continuar subindo o contexto, né? E aí quando você usa esses parâmetros, tá, que eu já testei, e aí o que acontece? Ele vai fazendo isso em paralelo, né? E aí o que acontece? Então a sua imagem sobe mais rápido, né? Tá? Então isso eu achei uma vantagem interessante, tá bem legal. Tá? Bom, tem outros aqui, tá? Então eu vou deixar a lição de casa para vocês, tá? Mas vocês viram aí que o Spring Boot 4 tem bastante coisa, né? Para ver, assim, para testar, eu acho que vale a pena aí. Então depois vocês baixam aqui, né? Baixa aqui uns exemplos, tá? Testa aí com calma, que eu acho que vale a pena, tá? Então espero que vocês tenham gostado bastante aqui do vídeo, tá? Trabalhinho pra fazer, tá? Então, se chegou até aqui, por favor, assina o canal, dá like, se inscreve, repassa aí para os outros javeiros aí que gostam de Spring. E é isso. Um abraço e até a próxima.